Olá, está no ar o programa REC em Ação. Essa é uma produção dos acadêmicos do 5º semestre de jornalismo da Faculdade de Maringá. A nossa equipe fez um panorama geral da cidade. Nossos repórteres foram às ruas, é um distrito próximo. Eles contam histórias que surgem como mitos, as lendas urbanas. O que algumas pessoas dizem é que escutam gritos daqui pelo lado de fora, mas que vêm daqui de dentro. Este local, intitulado como Cemitério dos Caboclos, causa arrepio nos moradores. O cotidiano dos moradores de rua é cercado de preconceitos, mas você conhece o dia a dia deles? Seu nome é como? Carlinhos. Carlinhos, essa câmera aí, por favor. Não, a gente não vai, ó. A gente vai desfocar tudo. Depois da morte da minha mãe, eu saí pra rua de 2005 pra cá. Nós estivemos no município de Água Boa e lá nós mostramos que os moradores desfrutam de uma água que vale ouro. A água encontrada em Água Boa, distrito de Paysandu, no norte do Paraná, é diferente. Contém vanádio, um mineral com propriedades medicinais. Moradores de Água Boa e região aproveitam qualquer tempinho livre para dar um mergulho nessa água pura e cristalina. A cidade possui vários tipos de grupos, são as chamadas tribos urbanas. Eles se vestem com roupas largas, bermudões, tênis, bonés, usam algumas tatuagens, andam sempre em grupos e adoram aventuras radicais. As tribos urbanas têm como característica uma rede de amigos com hábitos e formas de se vestir semelhantes. Os cemitérios, assim como as cidades, são carregados de histórias misteriosas. São as lendas urbanas. As repórteres Gabriela Cadamuro e Meliane Dabas foram desvendá-las para nós. Acompanhem. Licença, meninas. Vocês conhecem alguma lenda urbana? Bom, eu conheço. Bom, eu acho que é uma lenda urbana. Aquela da Xuxa que ela fez pacto com o diabo, sabe? Sim. E você, conhece alguma? Conheço da loira do banheiro. Ah, sim. E você, conhece alguma lenda urbana? Mula sem cabeça, boto cor-de-rosa, essas são lendas folclóricas e todos conhecem. Mas e a loira do banheiro, a casa mal-assombrada, a brincadeira do copo e do compasso? Você sabe o que são essas lendas? Lendas urbanas são histórias inventadas no imaginário popular e passadas de boca em boca. E com o avanço da internet, o repasse se tornou ainda mais fácil. Para conhecer melhor as lendas urbanas de Maringá, fomos até o patrimônio histórico da cidade para conversar com o historiador João Laércio. Então, João Laércio, como que as lendas começaram em Maringá? Olha, as lendas começam logo após da ocorrência do fato, do fenômeno, né, ou do evento a que ela se refere. Então, a gente diria que as lendas começam em Maringá desde a década de 50, que é quando são registradas as primeiras histórias que caminham por uma explicação extraordinária, algo fora do natural. Eu posso começar falando, por exemplo, da lenda do garoto Clodimar, né, um nordestino cearense que chegou em Maringá nos anos 60 e que em 67 ele foi morto brutalmente pela polícia da cidade de Maringá e que acabou gerando a vingança do seu pai, que veio do Nordeste para cá e vingou, matando o gerente do banco que o denunciou. Assim que o João nos contou sobre a lenda do jovem Clodimar, viemos até o túmulo dele. No dia 23 de novembro de 1967, Clodimar Pedrosa Lô, um adolescente de 15 anos, foi assassinado e torturado pelos policiais depois de ter sido acusado injustamente de roubo. Ele tem totalmente assim a confiança da população mais carente, mais pobre, mais humilde. É um fenômeno de crença popular fantástico aqui de Maringá. Toda vez que a gente vem aqui, a gente se sente assim como se ele estivesse vivo. Porque foi uma crueldade muito grande que fizeram com ele. Ele morreu inocente. E sei lá, fazia pouco tempo que nós estávamos aqui em Maringá quando aconteceu esse fato, né? Vem muita gente de
tudo quanto é lugar, várias cidades, né? E eles trazem essas placas, né, para agradecer a graça recebida, né? Homenagear ele. O cenário da morte do Clodimar ainda está de pé. Localizado na Avenida Paraná e utilizado pelo Corpo de Bombeiros, a antiga delegacia de Maringá possui um ar pesado. Aqui é a antiga delegacia, onde ficaram vários presos. E como a gente pode ver, está bem velho, está bem destruído. Bom, o que algumas pessoas dizem é que escutam gritos daqui pelo lado de fora, mas que vêm daqui de dentro. Bom, isso é lenda, né? O tenente até disse que quer demolir isso aqui, né? Esse prédio será demolido, será mantido alguma características que lembre o que foi isso aí no passado, mas o prédio será demolido e dando lugar a uma moderna construção para o atendimento do bombeiro de Maringá. Mas não é só em Maringá que as lendas existem. A cidade de Paissandu, que fica a 10 quilômetros de Maringá e possui cerca de 40 mil habitantes, também tem sua lenda. Este local, intitulado como Cemitério dos Caboclos, causa arrepio nos moradores. O porquê? É isso que você vai ver agora. O Cemitério dos Caboclos, ele é um fenômeno que se registra desde a década de 40, bem no início da colonização de Maringá. Os caboclos eram povos que habitavam aquela região que fica ali entre Floriano e Paissandu, naquela área, e eles eram uma mistura de índios com brancos. Eles são anteriores aos pioneiros, aqueles que compraram terras da Companhia de Terras do Norte do Paraná, que é a empresa que colonizou Maringá. Então, esses caboclos já estavam aqui pelo menos uns 20 anos antes, né? E eles tinham um cemitério, onde eles enterravam os seus pares, os seus, digamos assim, parentes, pessoas ligadas à comunidade cabocla. Então, aquela é uma região também muito povoada por histórias, por aparições. Alguns dizem que vê assombrações, que vê algumas coisas, digamos assim, fantasmas, ectoplasmas. Então, também é uma região cercada de histórias sobrenaturais. João, você como historiador conhece dezenas de histórias, lendas urbanas. Para a gente fechar, conta mais uma para nós. Olha, tem uma que é genial, que é um exorcismo que aconteceu lá no Guaiapó. Ali nos anos 50, o padre Beno Wagner, que era um padre jesuíta muito importante na história de Maringá, ele foi chamado ali para fazer um trabalho de exorcismo numa casa de uns italianos, que dizia que um membro da família estava possuído pelo demônio. E ele foi lá para fazer esse trabalho de expulsão demoníaca, né? Exorcismo, como chamam. E o exorcismo é uma especialização na Igreja Católica muito própria, muito especial mesmo, né? E ele era um cara dotado com essa capacidade. E ele foi lá e executou esse trabalho de expulsão do demônio, que um membro da família desses italianos estaria, né, no caso, possuído, né? E ele fez esse trabalho, voltou, né, para a sua igreja, no caso, na época que era a Igreja São José, lá na Vila Operária. Dali umas 2 semanas chamaram ele de volta. E ele retornou para dar uma segunda demão, digamos assim, né? Para dar um repeteco ali para expulsar o demônio do corpo do indivíduo. Então essa é uma história chamada Exorcismo no Guaiapó. Essa história está presente, narrada por ele mesmo, no seu livro chamado Maringá, Cidade Canção, que ele publicou nos anos 90, contando suas memórias daqui de Maringá. E você, acredita em lendas urbanas? A expressão tribos urbanas foi criada pelo sociólogo francês Michael Mafassoli. Ele define pessoas que compartilham do mesmo estilo de vida e valores culturais. A repórter Débora Arcanjo nos trouxe mais informações sobre essas tribos. Ao andar pelas cidades, é possível ver jovens vestidos de maneiras diferentes. Mas será apenas uma forma de se vestir ou uma expressão de rebeldia e personalidade? A construção da identidade é social e acontece durante toda a vida. Na juventude, formam-se grupos que por muitos são mal entendidos,
mas na verdade é apenas uma busca por afinidades. As tribos urbanas têm como característica uma rede de amigos com hábitos e formas de se vestir semelhantes. Nessa reportagem, fomos até algumas tribos descobrir os seus segredos. Eles se vestem com roupas largas, bermudões, tênis, bonés, usam algumas tatuagens, andam sempre em grupos e adoram aventuras radicais. São os skatistas. O skate, para mim, foi um amor à primeira vista. Só que não é aquele amor à primeira vista como um homem olha para uma mulher. Porque o amor com a mulher um dia pode acabar, o skate não acaba, entendeu? Com o skate, fazem manobras criativas com baixos e alto graus de dificuldade. Joyce Soares tem 19 anos e é a única menina skatista de seu bairro. Eu comecei que eu ia na Vila Olímpica ver os meninos andar, eu só assistia eles andar. Aí um dia eu comprei um skate e comecei a andar. Já faz uns 4 anos que eu ando. Mas aqui na quadrinha quem vem sempre sou eu e só tem menino, então é muito preconceito. Todo mundo olha assim estranho, meus pais não gostam, ninguém gosta, né? Porque é menina, acho que é esporte de moleque, então não vem quase menina nenhuma aqui. A ideologia dos skatistas é curtir a vida, os momentos e a adrenalina do esporte. O skate se tornou uma verdadeira prática esportiva e também uma das grandes tribos urbanas pós-modernas. O skate me deu uma liberdade e também me fez eu conhecer um pouco da independência intelectual, assim, né? Então o skate me trouxe uma experiência de vida que não tem nem como explicar em palavras. Cosplay é uma atividade que iniciou nos Estados Unidos em 1970. Consiste em se fantasiar a partir de personagens contidos em animes, mangás, videogames e filmes. Estamos aqui com a Agatha, a Gabi, a Aline, elas que são cosplayers, vão contar pra gente como que é esse universo. Meu nome é Gabriela, eu tenho 21 anos, eu faço cosplay faz 1 ano e meio e eu tô de Beatrice do anime O Mineko no Naku Koroni. Meu nome é Aline, eu tenho 24 anos, eu faço cosplay há 2 anos, eu tô fazendo cosplay da Sakura, do anime Sakura Card Captors. O meu nome é Agatha, eu tenho 17 anos, faço cosplay mais ou menos há uns 2 anos e eu tô vestida de Bercanstel de Mineko no Naku Koroni. Lá no Japão eu não sei como é que é, né? A gente aqui, a gente só se veste pra evento, pra ir fazer photoshoot, alguma coisa assim, não é todo dia. E lá não, lá eles têm um bairro, né? E aí você anda assim pelo bairro, tem maid, tem gente de cosplay, tem tudo. É assim, é um paraíso, pra quem gosta, tipo, tem que ir pra lá. O correto é se fantasiar da forma mais parecida possível, com acessórios e outros artigos que representem um determinado personagem. Para muitos, o cosplay é considerado um hobby, para outros, um estilo de vida. Nunca tive preconceito nem nada, pelo menos isso. As pessoas acham diferente. Elas veem a gente assim, que diferente, o que você tá fazendo? E começam a perguntar. Mas ninguém nunca, pelo menos, me ofendeu, nem nada do tipo, só acha que é uma coisa diferente. Quando você se veste de um personagem, né, você, tipo assim, você entra no personagem, é tipo fazer teatro. Você, então, tipo, você encarna a personagem, sabe? Você dá vida a ela. Então não é coisa de criança, gente, é como se você estivesse atuando. A única coisa que acontece é que você não tá ganhando pra isso, você tá fazendo pelo mero prazer. Lolita é um estilo de moda alternativa. Surgiu no Japão em meados dos anos 80. As lolitas têm o visual composto por muitas rendas e laços.
Assim, eu nunca me identifiquei muito com aquela moda normal, digamos assim. Eu pegava capricho, essas coisas eu não me identificava. Daí quando eu descobri a moda japonesa, a cultura japonesa, me identifiquei muito. Aí eu comecei a pesquisar e eu achei Lolita. Quando eu descobri Lolita, eu falei, nossa, que legal, né? Eu quero usar. Aí eu fui procurando como que eu comprava, como que eu montava uma roupa, onde que comprava, etc. E daí eu fui convencendo as outras pessoas. É difícil, tanto na parte econômica quanto na parte social. Porque o pessoal não tá acostumado, né? Não é uma coisa assim que, tipo, que todo mundo, nossa, né? Tipo, é uma Lolita, né? As pessoas não sabem ainda, não tem essa cultura, né? Então, é meio complicado, sabe? Às vezes a gente sai na rua e o pessoal mexe e tal. Então, fica meio chato. Não que seja assim, né? Tipo, nossa, horrível, não consigo sair na rua e tal. Mas é uma coisa que fica meio chata. Os ombros devem estar sempre cobertos. As saias raramente são acima do joelho e não se usam decotes nem sapatos sem meias. As pessoas olham a gente de um jeito diferente, mas entre nós a gente tenta ser unido. Então a amizade que a gente cria por causa de um hobby é muito especial, sabe? Quando a gente tá nós três aqui na rua, andando, talvez a gente sinta sozinha. Mas a gente sabe que a gente tem os mesmos problemas, os mesmos sentimentos que várias pessoas do Brasil, às vezes até do mundo, que a gente conversa em inglês com outras pessoas. Então a gente não se sente sozinha, assim, sabe? A gente se sente parte de uma coisa maior. Conversamos com a Aline, que é psicóloga e pesquisadora social, para entender sobre a formação das tribos urbanas. Esses grupos eles têm muito a ver com os jovens e principalmente adolescentes. Os adolescentes buscam muito grupo nesse sentido devido à necessidade de pertencimento que todo ser humano tem, devido à necessidade de construção e reconstrução da identidade, que quando eles vão para esses grupos eles encontram uma determinada identidade e eles é também um meio de afeto social. Independente da forma que se vestem ou o estilo que escolheram, uma coisa todos têm em comum: a busca pela verdadeira identidade. E você, se identificou com alguma dessas tribos? Agora nós vamos para o intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre o uso da água mineral até na lavagem de carros e sobre a vida dos moradores de rua aqui de Maringá.